Minha gente, aqui é o Mr. Videogame. Eu vou fazer minha análise do episódio 6 da segunda temporada do The Rings of Power. O que dá pra dizer? Bom, eu vi que teve gente que achou esse episódio menos ruim. Eu ainda achei, eu não consigo, eu considerei, porque tá, por algum motivo, muito porque sim, o Celebrimbor e sua turma não estão conseguindo fazer, né, os anéis dos homens, né, tá? Eles só... Cara, porque, né, o cara é todo frustradão ali, né? E o cara, por algum motivo, a mente dele tá meio, né, tipo, ele nem se lembra o nome da elfa ali, que o cara já deve de trabalhar com ele há não sei quanto tempo, assim, sabe, tipo... O cara esqueceu, assim, deve entender, tipo, como se a mente do cara tivesse, sabe, o cara tá com Alzheimer, tá se deteriorando, assim, sabe? E não sabemos por que tá acontecendo, se o Sauron tá fazendo alguma coisa com ele, etc, sabe? Ou simplesmente... Porque ele não tá usando nenhum anel que estaria corrompendo ele, sabe? Porque uma coisa se ele tivesse, sabe? Mas não tá. Daí tem a cena do Rambo ali, do aquele elfo que da guarnição dele, ele é o único que sabia lutar, né? Ele mata aqueles 3 orcs e pega um mapa, né? Mostrando que ele é índio, assim, né? O que ele vai fazer. Sabe? Talvez ele resgate a Galadriel do campo do Adar ali, né? Ah, não, até primeiro isso aconteceu, depois a cena do Celebrimbor todo frustradão lá. Assim. Daí o cara, o Anatar até lá vê os anões por algum motivo não estão entregando o Mithril, né? Nunca, e não falam por que exatamente, se eu não me engano, né? Eles têm que eles mandam uma mensagem, né, num guarda lá, uma mensagem que só o Sauron consegue ler, sabe? Porque a elfa lá leu no corpo ali do cara e ela não sabia o que estava escrito, só o Sauron sabia. Sabe? Porque eu acho besta que, tipo, imagina tu dar uma mensagem daquela, o certo seria escrever talvez de um jeito que o Sauron não conseguisse ler. Sabe? Porque pra que tu vai alertar o cara, entendeu? Que a ideia é atacar a cidade pra pegar o cara e... Sabe? Mas tu faz aquilo ali, tecnicamente agora tu mandou uma mensagem que vai alertar o cara e dá tempo dele escapar. Vai dizer que não é idiota. Porque a cidade não tá tão sitiada a ponto dele não conseguir escapar, que eu saiba. Assim. Algo que também não teve muita lógica é... O Adar, ele faz a proposta ali pra Galadriel, ó, pra matar o Sauron mesmo, preciso dessa coroa aqui e talvez ir com os anéis, né, o teu anel e dos outros. Só que ele não tem isso. Teria que então que a Galadriel ou ele mandar um mensageiro pra fazer a proposta, porque ele não, tipo... Tá, vamos dizer que ele atacasse a cidade e conseguisse matar o Sauron. O Sauron, até onde ele sabe, o Sauron voltaria de novo à vida. Mas ele quer destruir o Sauron de vez. Então, ele atacar a cidade como ele ataca, e ele de fato ataca, ele começa o ataque à cidade. Por quê? Se ele não tem ainda a aliança dos elfos, dos anéis, nada pra matar o Sauron de fato. Vai só matar de novo pro Sauron voltar à vida em... sei lá quanto tempo. Então. Algo que também... sabe? Então ficou what the fuck. Ah, não, assim... E se o cara... Eu consigo... Halbrand é o Sauron... Quando ele falou isso, eu falei... Peraí, se tu sabia... ou suspeitava que ele era o Sauron... Por que tu deixou ele embora, meu? Não faz sentido, cara. Não, gente, não faz sentido. Teria que ter, assim, pá, no mínimo, assim... Ele deveria... Se ele suspeitava que ele era o Sauron, ele teria que ter feito algum teste, alguma coisa assim, só pra ver se o cara era o Sauron ou não.
E ver se até dar um jeito de matar o cara. Mas simplesmente deixar ele embora assim, meu. Pô, velho. Pô, não, sabe, não. E o que fez ele suspeitar, no final das contas, que o Hellbrand era o Sauron? Ele falou, Hellbrand é o Sauron, né? Tá, mas o que tu fez agora tu concluir isso? Por que agora o Adar concluiu isso e não concluiu isso lá quando o Hellbrand tava sob a custódia dele? Ah, por que, cara? Como? Tá, no núcleo númenoriano da novela, o Parazon oferece a chance pro Elendil de não ser morto. Eu creio que ele fez isso porque talvez ele se matasse o cara, ele seria pra ele se tornar um mártir, né? Pra o pessoal lá que ainda via ele como o capitão, por assim dizer, né? Mas eu tô só supondo, né? Por que ele queria, sabe? E simplesmente fez, assim, não teve um diálogo dele, assim, com o filho ou com a guria lá de porquê, sabe? Simplesmente o cara... E não deu a entender que a guria já tinha planejado, já tinha conversado. A oportunidade dele não se, né? Daí o cara até se denuncia eu me arrependo de estar aí no santuário lá, fazendo aquilo, né, aquilo ali. Mas não reconheço o cara como rei. Tá? E porque, na verdade, a outra rainha e o traidor é tu, né? Curioso que tecnicamente, pelas leis ali, a rainha de fato traiu e quebrou as leis, né, da terra ali, antes que o povo, né, vê como usando o instrumento élfico. Claro, o Parazon também fez isso, mas ninguém sabe, né? E até onde foi visto, a águia teria escolhido ele, entendeu? Então, tecnicamente, em certos pontos, o cara até que seria o rei de verdade, por assim dizer, já que né, botar assim, a águia teria o escolhido, né? Não é que não falou nada, sabe? Mas então, assim, eu não sei se o cara falaria que ele falou, assim, daquela convicção, assim, você é o traidor, sabe? Mas, né, já que o fez, né? Então ficou meio... Né? Daí tá, o Durin vai lá com o pai dele e o Anatar, e o Sauron vê o Balrog no fogo, nas chamas, né? Mas não fala. Ele até fala, vou ficar. Pois é, não, ele consegue Mithril, ele toma um não na cara. É legal que ele é um manipulador, ele que eu não sei o que, mas ele não consegue manipular, né? Ele manipula o Celebrimbor a fazer os anéis pra ele, e etc. E todo o lance, mas ele não manipula o anão, o rei anão, para dar Mithril pra ele. Eu fico assim, what the fuck, cara. Como assim, mano? O anão deveria ser muito mais fácil de manipular que o elfo, né? A princípio. Já que os elfos eram pra ser sábios, né? Etc. Ainda mais como eu digo, um elfo velho como o Celebrimbor, né? Mas o anão, o cara não manipula. Eu nem sei porque que ele se deu todo aquele trabalho. Porque no final das contas o cara conseguiu um Mithril. Não muito assim, ele conseguiu um Mithril, né? Uma caixinha assim, sabe? Que por sinal vai se provar, porque se daí vai ser o suficiente, sabe? Daí o Celebrimbor vai acertar porque sim, sabe? E a princípio sozinho, né? Sem os outros ferreiros ajudando ele, sabe? O que é bem what the fuck, sabe? Tipo, what the fuck. Pois é, né? E por que o cara já não... O rei, ele falou assim, não... Ele disse assim, não é que eu tô recusando porque eu tô recusando agora pra fazer os caras voltar mais desesperado ainda e eu pegar e botar o preço lá em cima, sabe? Mas por que ele já não fez isso agora? Porque eu digo, os caras já estão sob ameaça de invasão, sabe? Eles já estariam desesperados a princípio, né? Sem Mithril
Porque uma coisa, tu não. Tu só pode. Acho que alguém tá tocando o interfone. Não, quando o Anatar falou assim, né? Talvez Casadon quer algo mais precioso. O cara nem ficou tentado. O que é esse mais? Por que o cara tá oferecendo? Ele não perguntou mais precioso o que, entendeu? Eu fiquei assim, ó, o que o cara tá oferecendo? Mais anéis? Sabe? O rei nem perguntou. Né? Não, porque uma coisa assim, ó. Porque se a cidade já for invadida e eles já forem tomados, os caras podem não querer mais Mithril. Pra... Não, assim, ou fora se os caras ganharem a guerra sozinhos, né? Porque o cara tá pressupondo que... Sim, até ele diz, um exército com Mithril vai ser invencível. Ele poderia cogitar de, não, eu vou fazer um exército pra mim de Mithril e eu vou conquistar, sabe? Ele poderia dizer, não, eu vou unificar, primeira coisa, eu vou, né, unificar todos os anões sob a minha bandeira, né? Eu não sei se ele já não era considerado o rei supremo, né? Os outros eram só, lords menores, né? Se eles não pagavam... Mas eles não pagavam tributo pra ele, né? Por exemplo, agora que eles iam pagar caso ele... em troca dos anéis, assim. Mas... eles não pagavam, não viam ele como rei supremo por de pagar impostos ou algo assim. Então talvez ele tivesse, vou fazer um exército, vou jogar anão contra anão pra unificar os anões, assim, sob a minha bandeira. Poderia. Ou ia até pra ter, né, contra os elfos, né? Mas é bem que ele uma quantidade de Mithril que ele ia fornecer, seria só pra fazer os anéis pros caras, assim, não pra fazer um exército pros... Porque agora que seria que os caras estão precisando e tão vivo pra pagar o preço, por assim dizer. Uma coisa tipo, porque se eles perdem, ele não vai negociar Mithril com os orcs, né? Os caras que estão invadindo, óbvio que não, né? E se os caras ganham, vencem na batalha, a necessidade já, vamos dizer, morreu, né? Porque daí eles vão ter folga mais pra fazer os anéis dos homens depois de ganhar, né? Eles estão na desespero, não, temos que forjar agora porque nós não podemos não ter dado depois. Então eu tinha que aproveitar agora a oportunidade para nomear o preço, por assim dizer. Sabe? Teria que ver se o cara, a menos que ele nomeasse um preço absurdamente alto que o Anatar não tivesse pronto para pagar. E daí, cara, então não. Pera aí, não, mas ele vai voltar e vai aceitar o preço que eu pedi e capaz até de pagar mais até, sabe? Só que o cara simplesmente não nomeou preço algum. Isso que eu considero besta. Não diria que... Porque ali a Diza e fala pro Durin, nós temos que dar um golpe, destronar o cara, porque o cara tá maluco, ele vai destruir o reino, etc. Mas apesar disso aí, a gente não... cara... A Diz até viu um capiroto, uma coisa ali naquela sala lá. Sabe? Não sei se ela chegou a mostrar de fato pro Durin. Sabe? Mas também não tentaram mostrar pro Durin velho ali, né? Vem aqui nessa... Sabe? Mas... Porque sim, mas as atitudes... De fato isso poderia, né? Causar o... Até quem faz isso nem é esse Durin, né? Vai ser porque vai ser só na terceira era lá que o outro Durin, não sei se esse Durin aí, né, ou se vai ser o filho desse aí, vai fazer mais escavações à procura de Mithril, e daí que vai acordar o Baron, né, o Barrow. Porque os negócios com os anões, com isso aí de, vou nomear o preço, etc. Eu achei uma atitude, como eu digo, besta, do ponto de vista de negociação. Mas não seria, digo, isso que destruiria o reino dos anões, eu acho, né? Pensei. E vamos dizer assim, que conveniente, né? Aquele cara com os livros ali. Talvez seja melhor a gente deixar os Valar. Não, legal assim, o que a princípio dos caras é rejeitar os Valar. Dizer que
as tradições, os etc, não devem ser seguidas, é besteira, etc, etc. Daí do nada o cara, não, quem sabe a gente vamos fazer que vamos validar o que os caras acreditam e dar um julgamento conforme os caras acreditam. Porque sim, sabe, tipo, o certo era não, cara, não vamos validar os caras, não vamos dar, né, honrar tradições, honrar instituições, honrar o que os caras acreditam. Não, seria o contrário do que, né, porque só pra ter o rabo, né, o cara chegou assim, porque o Potamendo, assim, pra ter quem sabe, né, vamos fazer se eles querem viver por isso, vamos fazer eles morrer por isso, assim. E por sinal, né, até meio também forçado, porque se o cara sabe, ainda continua a oferta porque o cara já deu uma oferta de misericórdia, né, o Farazon. Daí o cara pegou e recusou e chamou de traidor na frente de todo mundo. E daí ainda fiz, a oferta de misericórdia dele ainda vale. Se tu jurar a fidelidade. Pô, meu, eu se fosse o cara, não falei não, porque mesmo que o cara faça isso, vai ficar muito claro que o cara tá fazendo isso só pra salvar a pele. Mas não que o cara é leal ou que o cara me respeita. Porque eu vou deixar um cara. Se eu sei que tem aquela coisa, deixa os amigos perto, mas não, né? Porque vai ficar muito na cara que o cara não respeita ele como rei e não é leal, sabe? Vai ser um cara que, se tivesse uma oportunidade pra passar a perna nele, vai fazer, entendeu? Cara, até poderia dizer, tá, eu vou poupar o cara, mas eu vou botar o cara, assim, sendo vigiado pelas pessoas de minha confiança. Talvez até de fato que se ele tentar fazer alguma coisa, eu vou pegar ele e com outras pessoas, sabe, vou usar ele como talvez uma, né, um mel ali pra atrair a moscas, tipo, qualquer outra pessoa que também não seja fiel vai tentar se aproximar do cara pra fazer alguma conspiração ali, daí eu pego todo mundo junto, sabe? Mas se é isso que o cara tá pensando, porque ele não sabe, sabe? Não é que nem naquela cena onde o filho dele mostrou por que ele tava apoiando a guerra. Daí o filho, pai, por que você tá apoiando, né? Quem sabe o senhor não devia ser contra isso aí, afinal das contas essa guerra é desejo de um elfo. Por que o senhor tá apoiando? Porque nós vamos lucrar um monte. Né? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer colônias, nós vamos levar os homens de lá, esses caras vão nos dever até as cuecas, eles vão nos pagar impostos e tributos, e fora as colônias que nós vamos fazer lá, que já vão nos gerar renda, sabe? O cara não tava fazendo porque ele tinha interesse em derrotar os malvadão, ele sim porque ele ia lucrar em cima disso. Mostrou por que ele agiu, ele contra, sabe? Aqui não, por que o cara tá dando tantos chance pro cara se salvar? Não mostrou, entendeu? Simplesmente tá fazendo. Porque o público que teorize. Façam suas ginásticas mentais, suas teorias. Sabe? Também não sei por que os Valar seriam os elfos. Né? O que teria a ver o Valar, os elfos, os deuses, não sei o que, com ser julgado por um monstro marinho, cara? Eu não vi uma conexão nisso aí, sabe? Tipo, vamos desculpar, sabe? Né? E também, assim, que coincidência alguém que venera os deuses não ser considerado culpado pelos deuses, né? Tipo, né? Porque só até é legal aquele bicho, aquele cara, né, ela pega e só, né, vai assim, tipo. E legal que isso até, tipo, e que coincidência também, né? Ela pega e vai, se oferece no lugar dele. O cara deixa, né? Nem considerando talvez a possibilidade, porque agora que ela foi julgada inocente, talvez fique assim, agora minha reivindicação ao trono fica mais enfraquecida. Porque porque ela seria uma traidora, uma filha na pi, mas agora os caras julgaram ela inocente, né? Então, talvez daí agora ela seja de fato, daí, talvez vamos ver se o cara passou a identificar, então, então eu vou me forçar, vou casar com ela pra dar esse, tipo, não é que eu usurpei o trono, ela ainda está no trono, só que como rainha, mas eu como casei com ela, sou o rei, sabe?
Então talvez fique isso aí no próximo episódio. Não sei, né? Vamos ver. O Parazon também toca de novo na Palantir e vê fogo, vê os Halbrand. Porque de fato uma coisa é a queda de Númenor é porque o Sauron né, engana, né, induz o Alfarazon a atacar os Valar, fazer alguma coisa, ir pra região que ele não fazer coisa que ele não devia, né? Então talvez talvez isso ele tenha visto que de fato ele tem que voltar pra lá pra terminar a guerra. E, né, porque uma coisa, o cara ele tem vitórias contra o Sauron, sabe? Daí tanto que o Sauron se rende a ele e paga. Não vou fazer tudo aqui, senão ficar muito grande, né? Tem o lance, também a parte do Gandalf com o Tom Bombadil ali, os caras pra. A parte, vamos dizer, Luke barra Yoda, né, eles estão nisso aí de, né, você tem que terminar o seu treinamento, algo assim, sabe, achar o seu cajado, no meio e tem a parte do núcleo dos hobbits, que não são hobbits na novela aqui, que não acrescentou muita coisa, assim, foi só pra encher linguiça, até onde eu vi. Daí tá, o Adar conversa com a Galadriel, fala que a Galadriel revelou o que ela queria e mais, assim. E diz que ele resolve atacar igual. Mas ele não mostrou que ele tem algum meio para de fato matar o Sauron de uma vez por todas. Ele só vai atacar porque sim. Sabe? E a Galadriel daí conclui, meio que no porque sim, que o Sauron teria atraído o Adar para atacar o Eregion, sendo que o Sauron não fez isso. Por sinal, dá a entender que o Sauron não queria que fazia isso, até porque os anéis não estão completos ainda. A gente não viu de fato o Sauron fazer nada para atrair o Adar para atacar Eregion. O cara, ele foi pra lá porque sim. O Adar pegou as tropas e o exército dele foi lá pra atacar porque sim. Nada que o Sauron fez, ou disse, ou etc. Assim, vai lá e ataca o lugar, sabe? Então, ficou muito no... isso deve ser o que ele quer, mas por quê? Por que ele ia querer isso, né? Cara, talvez tenha, se ele queira, porque daí os elfos vão lá e vão destruir, vão atacar o Adar enquanto no meio do saque ali e acabar com o cara pra eles, sabe? Tipo, e daí os orcs que sobreviverem voltam pra Mordor e ele assume o controle, não sei, né? Ficou meio... Porque a princípio, assim, ele não deveria querer que tivesse essa ameaça para Eregion enquanto ele não fez os anéis, né? E ainda mais... Algo besta, né? O Celebrimbor já tinha visto que era bem de noite, sabe? E quando ele sai, o cara faz a ilusão e é tudo de dia, tipo... What the fuck, né, meu? Por que não fez aí povo de noite festejando, ou fazendo alguma coisa, sabe, num lar, assim, tocando nas... Por que fazer durante... O cara já viu que é de noite, meu. O cara sabe que dá pra ver que é de noite, tá tudo escuro, e o cara me faz a ilusão de dia, tipo, what the fuck, sabe? E igual, né, o cara não vai ouvir todo o barulho das catapultas e do sítio que, né, que começou, sabe, algo assim, da batalha, enquanto tá forjando, sabe, tipo... Porque, obviamente, isso não seria só uma tocadinha de alarme, os cara...
Né? Porque ele deu o cara tocou e deu, sabe? Ele não começou a tocar mais, assim, sabe? Fora todos os barulhos da batalha, etc. Né? O cara. Porque uma coisa, se o Sauron tem poder, coisa assim que ele fez pra aquela ponte cair, que deu a entender, a ponte caiu porque o Sauron fez alguma coisa, entendeu? O cara não teria poder pra fazer alguma coisa contra esse exército de orcs aí? Tem que ver isso aí, né? Então eu digo, ficou muito forçado essas várias coisas em porquê que estão, né, tudo é como o Sauron quer, mas por que ele ia querer isso? Se não é porque o cara, tipo, agora porque sim, porque o plot precisa, ele sozinho, o Sauron vai conseguir forjar os anéis. Mas e se não conseguisse? Como é que o cara sabe, não, agora porque agora ele vai conseguir fazer os anéis? Entendeu? Mas e se não fizesse, como é que o cara sabe, né? Porque daí a cidade é destruída, o cara é morto, a forja é destruída, e daí os anéis não foram feitos. Daí né? Ou daí o Sauron teria que fazer uma forja em outro lugar e ele mesmo fazer os anéis. Tipo. Então não teve muita lógica isso aí, entendeu? E a gente, pelo lore, a cidade de fato é saqueada, né? Eles invadem a cidade, o Celebrimbor é morto, etc, etc, sabe? Até, se não me engano, é o Sauron que saqueia, né? Não é o próprio Sauron que lidera o exército que saqueia Eredil. Aí não é o caso, né? A princípio. A menos que tenha uma segunda tentativa de, né, que a gente pode, não é porque Eregion foi, talvez eles vençam essa, impeçam o saque, mas mais pra frente o Sauron vai fazer uma outra invasão e daí saquear Eregion mesmo. Não, teria que ver também isso aí. Ficou bem besta o lance, assim, sabe, a princípio. Confuso, pelo menos, no mínimo. Sabe? E por que o Adar vai atacar se ele, até onde sabe, não tem, a gente sabe, ele não tem nenhum método pra matar o Sauron de fato. Entendeu? E ele nem sabe se o Sauron está usando, não mudou de forma, né? Bom, ele não sabe se ele pode. Nós sabemos que ele pode mudar de forma, o cara acha que não. Sabe? Porque uma coisa, se ele tivesse, de fato, pelo menos um dos 3 anéis aí, se tivesse o anel da Galadriel com ela, eles assim, com o teu anel eu vou conseguir matar o Sauron por conta, entendeu? Eu não preciso de. Mas ele também não sabe se ele não precisaria dos 3 juntos pra fazer isso aí. Sabe? Ele não saberia se um anel seria o suficiente. Mas pelo menos se ele tivesse um, ele poderia, quem sabe vou arriscar, entendeu? Talvez um anel mais a coroa lá seja suficiente. Mas ele não sabe. Ele tá atacando com o exército dele. Porque sim, entendeu? Pra ver se vai matar o Sauron. Porque sim. Já sabendo que o cara não morre de um jeito normal, assim. Sabe? Isso que não teve lógica. Sabe? O questionamento dele, o que vai ser de nós, né? O teu alto elfo, o teu rei elfo lá vai nos deixar voltar em paz, ou ele vai continuar com o plano dele de invadir Mordor? Isso é um questionamento de fato pertinente, né? Mas talvez a galera, nem sei se a Galadriel iria de fato ser de interceder pro cara e não ia passar a perna neles depois que os caras não.
perdessem a utilidade. Nem sei se ela de fato, né, não tava, vou só falar que esse cara quer ouvir ali e que podemos destruir o Sauron juntos, mas depois vou passar a perna nele. Mas talvez a Galadriel estivesse sendo honesta, né? Mas se a Galadriel teria condição de falar bem do Uruk, deixa os caras nos ajudaram aqui a matar o Sauron, deixa Mordor pra eles ali, né? Não, nem era nosso território mesmo, era território daqueles homens do sul lá que de fato foram os caras que foram leais ao Sauron lá no passado, então nem era a gente ali que a gente, né, tinha em autoestima, por assim dizer. Deixa os caras se fuder mesmo ali, né? Pelo menos vamos ver se os caras fizerem alguma cagada, né, alguma coisa contra nós, daí a gente tem a desculpa pra invadir isso. Mas por enquanto, já que eles ajudaram assim, deixa, né, deixa pra eles por enquanto, por assim dizer. Assim. Agora, se o rei também ia aceitar ia aceitar isso aí, também não sabemos. Mas não digo que tá muito errado do cara questionar. Assim. Mas o errado que eu digo é o cara prosseguir com um ataque sem um plano. Né? De como matar o Sauron de fato. Né? Bom, então é isso aí. Eu daria talvez pra esse episódio uns 4, 5 de nota. Que teve. Bom, então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam, se não gostarem, pode dar o dislike, tá no seu direito, não diga porquê. Se puder ajudar o canal com a coisa, tem que dar a vaquinha do Patreon, dos 3 de inscrição, é isso aí.